Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no item 143, não tiranize. E com muitas parábolas semelhantes, lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Está em Marcos capítulo 4, versículo 33. E Emmanuel faz a seguinte reflexão: na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que eles podiam lhe compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbólico, enquanto a multidão transferiu verdades fundamentais por intermédio de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás no serviço do Senhor, considere os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Então, essa leitura de Emmanuel, aqui essa reflexão de Emmanuel vem nos chamar a atenção para os tiranos, aquelas pessoas que tiranizam as situações, muitas vezes na casa espírita, na igreja, no templo, aonde seja que você se encontre frequentando, muitas vezes tem aquelas pessoas que é muito severa, que é muito exigente com a religião, e muitas vezes cobra as pessoas, não se sente dessa forma, não venha com tal roupa, faça silêncio, desliga o celular. Então fica naquela cobrança, naquela exigência o tempo inteiro, e quando você falta às reuniões, vai lá e fica perguntando: por que você não foi na semana passada? Sentia sua falta. Então aquela cobrança, aquela exigência que muitas vezes, no lugar de aconchegar, de aproximar, separa, as pessoas se distanciam. E ele conclui aqui o Evangelho, esse texto, dizendo que Jesus falava da forma simples para que todos pudessem compreender. Como a gente sabe que ele falava ao grande público por meio das parábolas, contava as histórias para que fosse mais fácil das pessoas compreenderem. E finaliza dizendo: se estás no serviço do Senhor, considera esses imperativos da iluminação. O mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Ok, querida Cristina, muito obrigado pela sua colaboração. Meus queridos irmãos, só mais um pequeno aviso aos irmãos que estão portando celulares, aparelhos celulares, por gentileza, coloque no modo voo ou deixe desligado, tá bom? A irmã acabou de dizer, eu já estou transmitindo, ó. Será que eu sou um tirano? Muito bem, meus queridos irmãos. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta casa, nesta tenda espiritual onde o Mestre Jesus se faz presente. Agradecer a todos os irmãos que colocaram este banquete de luz no qual estamos participando neste momento. Que esta luz, que esta energia que agora paira sobre nós possa sair deste ambiente, chegarmos aos lugares
que agora, neste momento, não podemos estar fisicamente. Mas através do pensamento, levar um carinho, um abraço fraterno, um conselho de amigo e de irmão aos hospitais, aos manicômios, às favelas, às sarjetas, às delegacias, aos presídios, enfim, onde possa haver choro e ranger de dentes. Que ali estejam os teus amigos prepostos, anjos da guarda, guias espirituais, anjos da guarda, pronto a levantar estes irmãos de volta ao retorno da paz e do amor. E neste momento também, que possamos sentir o manto de nossa Mãe Maria de Nazaré nos envolvendo com muito carinho e com muita paz. Que assim seja. Meus queridos irmãos, vamos passar a palavra ao nosso irmão, palestrante da noite, nosso irmão Igor. A palavra é sua, meu irmão. Boa noite. Feliz ano novo. Você também. É a nossa primeira participação aqui de 2026, né? Em janeiro não deu para compatibilizar a agenda, mas logo cedo em fevereiro estamos aqui com muita alegria, retornando à casa de Chico Xavier, que já desde a entrada nos envolve assim com esse aconchego que vai acalentando a nossa alma e vai fazendo a gente sentir o carinho e a presença da espiritualidade amiga nos atendendo nas nossas necessidades. Toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, ser-te-ão como trevas, e entretanto serás pobre de luz se não sofreres. É que do sofrimento nasce o canto de alegria dos mundos e dos seres, pois que a dor é a saúde dos prazeres, o hino da luz, misterioso e santo. Doma o teu coração e no silêncio foge a revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes, e no mundo que o mal encheu de cruzes, no bem encontrarás a eterna aurora. Cruz e Souza, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Todas as vezes em que eu começo a refletir sobre a temática que está contida aqui dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec intitulou Bem-aventurados os aflitos. Portanto, todas as vezes em que a gente vai refletir sobre a dor e sobre o sofrimento, eu me recordo desse poema de Cruz e Souza, Sofre. Quem quiser pode encontrar lá no livrinho, primeira obra psicografada pelo Chico Xavier, Parnaso de Alentor. Para quem gosta de poesia, é uma coisa maravilhosa. Tem Cruz de Souza, tem Alta de Souza, Casemiro Cunha, Casemiro de Abreu, Castro Alves, Antero de Quental e tantos outros poetas e poetisas. E esse poema Sofre, ele é por demais interessante, porque vai mostrar para a gente, de uma forma poética, de uma forma que só a arte consegue fazer, tudo aquilo que a doutrina espírita mostra para a gente, ensina para a gente, quando nós estamos refletindo sobre a questão das aflições. Um tema que é por demais relevante e que faz sentido para todos nós, que somos espíritos
necessitados ainda de provas e de expiações, portanto reencarnados no mundo que ainda é um mundo de expiações e de provas. Já virou uma marca registrada minha fazer a comparação com a escola, né? Está começando aí mais um novo ano letivo, né? Então é assim, nós somos essas crianças matriculadas na escola da vida. Precisamos aprender determinado conjunto de lições e vira e mexe Nosso Senhor, para checar se a gente realmente aprendeu aquilo que a gente precisa aprender, aplica uma prova na gente. Às vezes a gente sai bem na prova e vai para o próximo nível. Às vezes a gente não vai tão bem assim na prova, aí tem que fazer de novo, repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Esse capítulo em especial, ele é simbólico para mim dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu ainda chego já nos tópicos específicos da noite de hoje. Capítulo 5 aqui do Evangelho. Eu acho ele emblemático porque é o maior capítulo em quantidade de itens do Evangelho. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Tem uma mensagem subliminar aqui que a espiritualidade quer passar para a gente. Presta atenção nessas lições, porque elas são importantes para todos vocês, alunos e alunas matriculados na Escola da Vida e que vão precisar passar por provas. Cuidem de observar bem o conteúdo desse capítulo, porque ele vai preparar você para a prova. Como uma apostilhazinha ali que tem só o bizu. Essa é uma frase da minha época, não sei se ainda. Só o bizu daquilo que a gente precisa saber para mandar bem na prova. O próprio Jesus, ele já reforçou isso. Em determinado momento, lá no Evangelho de João, ele disse: no mundo tereis aflições. No mundo terei aflições. Aí a gente já, meu Deus do céu, já fica naquela posição sofredora. Aí Jesus complementa. Então ele faz uma advertência e diz assim: olha, não espere passar pela vida na janelinha só. Vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E simbolicamente aponta o caminho para que a gente possa passar bem pelos reveses da vida. O caminho é Jesus. O caminho é o seu exemplo. O caminho são as suas lições. Na sua mensagem, no seu Evangelho, o mais poderoso bizu para todas as provas. Para todas as provas. E eu costumo dizer, já devo ter dito isso aqui no Chico Xavier, que das 3 possibilidades, pelo menos uma. Das 3 possibilidades, pelo menos uma. Ou nós já passamos pela dor, em algum momento da nossa vida, pelo sofrimento. Portanto, a gente sabe muito bem o que isso significa, por experiência própria do passado. Todo mundo certamente, muito provavelmente, salvo os jovens há menos tempo aqui presentes, tem uma história para contar de um momento difícil da vida que foi superado, que doeu bastante e nos afligiu bastante no passado, mas que é coisa do passado. Isso é importante, é uma reflexão extremamente importante. Está simbolizado naquilo que Jesus diz: eu venci o mundo. É como se simbolicamente ele estivesse dizendo para a gente: não há nenhuma aflição que dure para sempre. Não há nenhum sofrimento que dure para sempre. Ou nós estamos passando pelo sofrimento agora, nesse momento, no presente. Quando a gente mergulha no capítulo Bem-aventurados os aflitos, é um refrigério para a nossa situação agorinha mesmo.
para este palestrante que vos fala, por exemplo, que enfrenta as lutas, em especial com um ente muito querido. Às vezes dói mais na gente quando é com um ente querido do que se fosse com a gente mesmo, não é verdade? Ou, se ainda não passou pela prova no passado, pelo sofrimento, por algum momento doloroso na vida, nem tampouco no presente, até desencarnar, muito provavelmente vai acontecer. E eu não me sinto aqui um profeta do caos, um pessimista, dizendo isso, não. É porque é da nossa condição de vida. É da nossa condição de vida. O sofrimento, ou melhor, até dizendo, a dor, é inevitável. Faz parte da nossa condição de vida. O sofrimento pode ser sempre uma escolha nossa. A gente pode passar pela dor, se lamentando, se desequilibrando, ficando doido e desesperado, ou a gente pode passar pela dor de uma maneira mais equilibrada, dentro da medida do que nos seja humanamente possível. É fácil de falar, é super fácil de falar, e é extremamente difícil de colocar em prática. Mas o que a gente precisa perceber, meus caros amigos e minhas caras amigas, é que seria muito bom se a gente estivesse passando por um sofrimento, por uma dor, por uma dificuldade, conosco mesmos, com um familiar, com um ente querido, e a gente saísse doido, desesperado pela rua, correndo e arrancando os cabelos. Eu já não posso mais, que aqui está faltando, mas aqui na Cucuruta já está faltando. Não dá nem para mim. Não pode. Pois é. Mas seria muito bom se a gente utilizasse desse proceder. Estou passando por uma dor, eu saio correndo doido, desesperado pela rua, e a dor se resolve. Vocês conhecem alguém que utilizou essa tática e conseguiu resolver seus problemas? Também não conheço. Então, mas aí, por outro lado, todos nós conhecemos exemplos de pessoas que, mesmo diante de uma dificuldade, que a gente olha para ela e diz assim, se fosse eu não conseguiria passar por ela, mas demonstrando resignação, calma, a fé, a confiança em Deus, mantendo uma postura de paz, da ciência da paz, da paciência, passaram melhor. É extremamente de muita sabedoria procurar buscar o equilíbrio no momento das dificuldades, porque o desequilíbrio, além de não resolver os nossos problemas, aumenta. Sabe aquela coisa da preocupação? Às vezes a gente está divisando que alguma coisa difícil vai acontecer lá na frente, a gente já sofre aqui agora. A gente já sofre por antecipação. Nem aconteceu o problema, a gente já está sofrendo por ele. Então, se o problema acontecer de fato, eu já sofri no passado e sofro no presente. E existem algumas pessoas que ainda sofrem uma terceira vez, porque o problema se resolve, mas a pessoa ainda continua remoendo o problema. Não acontece aqui no Chico Xavier, eu sei. Mas por aí afora, há pessoas que são assim. O problema já nem existe mais, mas a pessoa está remoendo o que aconteceu. Não, mas é porque em 1900 e bolinha aconteceu isso. Então, se é de sofrer, vamos deixar para sofrer uma vez só, que é quando o problema acontecer, quando a dor chegar, inevitável, para nos visitar e a gente tiver que dançar uma valsa com ela. A gente vai fazer isso da melhor maneira possível.
São essas coisas, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, que o Espiritismo oferece para a gente assim, de uma maneira muito clara, neste capítulo. E isto para a gente é um verdadeiro medicamento, é um elixir que nos previne, que nos consola. É essa concepção que o Espiritismo vai mostrando para a gente que faz com que a gente considere a doutrina espírita como um consolador prometido por Jesus. É o Espiritismo que nos oferece esse bom ânimo que Jesus recomendou que a gente tivesse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo isso vai ajudando a gente a enxergar a vida de uma maneira diferente. Não é que a gente vai, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, necessariamente gostar do sofrimento, procurar o sofrimento, mas é a compreensão da sua finalidade, daquilo que ele significa para a gente, principalmente todas as vezes em que a gente estiver passando por alguma dificuldade. Perguntar mentalmente: qual é a lição que a misericórdia divina quer que eu aprenda nisso? Qual é a lição? O que eu preciso aprender? Porque nenhuma dor chega para a gente de maneira gratuita, sem finalidade. Toda dor bate na nossa porta com uma finalidade. Há um aprendizado que nós precisamos ter. E nós precisamos nos perguntar qual é. É uma resposta normalmente muito pessoal, que somente nós mesmos ali, na nossa intimidade, vamos conseguir dar, na grande maioria das vezes. Então tudo isso vai ajudando a gente a ter o que os Espíritos colocam aqui nos itens 14, 15, 16 e 17 do Evangelho, quando nos convidam a refletir na temática do suicídio e da loucura. E aí os Espíritos começam justamente dizendo para a gente o seguinte: vejam, a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz com que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que esta força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbaria. O que os Espíritos aqui, Kardec, em conjunto com os imortais, está dizendo é que a doutrina espírita, ela oferece para a gente um ampliar dos nossos horizontes. Porque sem o Espiritismo, muitas vezes a gente é tentado a enxergar só a vida material, só essa existência. É como um aventureiro que deseja subir uma montanha, mas ele está ainda na base da montanha. Tudo é grandioso. Quando ele olha para cima,
ele verifica toda aquela altura, aquela dimensão e pensa assim, nossa, é uma barreira intransponível, é impossível de vencer essa montanha. Debaixo da base do vale, tudo é muito grandioso, intransponível. Há uma outra mensagem do Evangelho aqui que nos convida exatamente a refletir sobre isso, o ponto de vista. Mas à medida em que a gente vai compreendendo que esta vida é uma série escolar, dentre outras muitas séries escolares, pelas quais a gente vai precisar passar, que não é a única e que depois desta existência, a vida continua, isso vai fazendo com que a gente seja esse aventureiro que saiu da base da montanha e começou a escalar a montanha. E aí ele vai escalando a montanha, e quanto mais ele ou ela vai subindo, tanto o topo que parecia impossível de chegar se apresenta como uma possibilidade cada vez mais clara e possível, quanto também quando faz o exercício, ele ou ela, o aventureiro ou a aventureira, de olhar para baixo e contemplar o que ele já conseguiu escalar, aquelas pedras e aquelas rochas que lá da base da montanha pareciam tão grandes, agora se tornam cada vez menores. Cada vez menores. Até que de repente, quando essa pessoa chega no topo da montanha e olha para baixo, ela muitas vezes não vai conseguir nem identificar mais os obstáculos que pareciam tão intransponíveis, mas que agora são nada diante de tudo aquilo que já se foi possível subir. Então, quando nós vamos aprendendo, mergulhando nesta doutrina maravilhosa, ela vai enchendo a gente de conhecimentos que fazem com que a gente amplie o nosso ponto de vista. E isso nos dá, como nos disseram aqui os queridos amigos, a calma e a resignação, que são o maior medicamento preventivo contra a irritação e o desespero, a loucura que os espíritos estão colocando aqui, e que, ressalvadas as questões de origem puramente patológica, são na grande maioria das vezes causadas pelo desespero de quem não encontra uma saída, de quem não enxerga uma saída diante dos problemas da vida. É mais ou menos como a situação do aluno ou da aluna que não estudou, que não se preparou e que quando chega na hora da prova não sabe de nada, desespera. Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas quando este aluno ou esta aluna estuda e se prepara, quando chega na hora da mesma prova, porque é a mesma prova de um e de outro, fica de boa, suave na nave, porque sabe a resposta para as questões, porque estudou. O Espiritismo vai fazendo isso com a gente, vai fornecendo para a gente os elementos. Não significa dizer que a prova não vai ser difícil, mas nós temos os elementos para não desesperar, para não sair doido ou doida, desesperado, correndo pela rua, arrancando os cabelos diante das dificuldades. Então, subir esta montanha e enxergar a vida, tanto mais nos seja possível de mais alto, vai dando para a gente esta tranquilidade que nos previne da sobreexcitação dos sentidos, do desespero, dessa loucura psicológica que está relacionada com esta incapacidade de conseguir vislumbrar um termo, um fim para o sofrimento.
e que não consegue compreender a razão de ser do sofrimento. Por isso que Cruz de Souza diz de forma muito simbólica: toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, ser-te-ão como trevas. Mas, entretanto, serás pobre de luz se não sofreres. Vai faltar para você repertório, porque o repertório do espírito do aluno que precisa passar pelos desafios das provas na série escolar são as próprias provas. Nesses tempos aí de Enem, já há poucos dias saiu o resultado do SISU, né? Muita gente comemorando. Qual é normalmente uma das técnicas muito utilizadas pelos alunos quando estão se preparando para fazer o Enem? É resolver prova. É fazer simulado. E tome simulado. O pessoal chega no limite da loucura, inclusive. Mas é o exercício, é fazer diversas provas, é treinar ali as possíveis questões que podem cair, que vão fazendo com que esse aluno ou essa aluna tenha repertório, para que quando chegue no momento da prova, ele saiba: opa, isso aqui eu já sei, eu já fiz, eu já passei por uma questão parecida, e aí não há mais razão de ser para desespero. Então, serás pobre de luz. É simbólico isso que o autor espiritual vai nos dizendo. Muda a forma como a gente encara as dificuldades. A gente sabe que elas são lições necessárias pelas quais a gente precisa passar. Então a gente vai passar por elas. Dói. Não deixa de doer. Mas fazendo outro paralelo também, a dor de quem vai tomar uma injeção, mas sabe que aquela injeção é importante para lhe restabelecer a saúde. Quem aqui já precisou tomar uma injeção maravilhosa chamada benzetacil? Eu sempre causo esse efeito nas pessoas. Sempre. Tem algumas pessoas que vem a memória, do momento da dor. Mas passou, não passou? E por que a gente toma benzetacil? Por que a gente se submete a esta sessão de tortura? Porque, muito provavelmente, naquele momento da nossa vida foi necessário, e aquela dor serviu para nos imunizar ou para resolver uma outra dor maior. Ela foi uma dor temporária, mas que nos preveniu de uma dor maior. Passou 2 dias, mano. Nossa Senhora. Pois é, ainda tem isso. Mas passou. E veja como é interessante, é simbólico isso, meus amigos. É simbólico. Está aí o Mário agora rindo, lembrando que passou 2 dias com entrevado. Ali, nos 2 dias, certamente foi um sofrimento. Mas depois passou. E agora está pior, porque antes você podia tomar no braço, agora só pode tomar na... Só na nádega, mas no bumbum mesmo, né? Antigamente você tomava ainda tem isso, né? Então a pessoa fica, não pode se sentar, se deitar, de todo jeito está lembrando dela. Eu tomava no braço, mas agora só Vixe, Maria. Pois é. Então, quando a gente encara a vida desta maneira e sabe que a gente vai precisar passar pelas aflições conforme Jesus nos recomendou, mas a gente decide, porque é uma decisão. É uma decisão. Quando a gente decide ter bom ânimo, mesmo diante das situações conflituosas da nossa vida, isso muda a forma como a gente vai se comportar. Quando a gente não age dessa maneira, é a criança que vai tomar a injeção e fica se debatendo, chorando. Às vezes a agulha nem chegou ainda
e já está ali no desespero. Veja, não é só criança não, tá? Eu conheço uns marmanjos por aí que lá no trabalho, coisa assim, vamos ter a vacinação da gripe, que não é nem a apresentação, não. A vacina da gripe. Vai procurar, a pessoa se esconde, viu? Marmanjo, com medo da agulha da injeção. Provavelmente algum trauma de infância, cabe nos respeitar, né? Mas vejam, né? Quando a gente reage dessa maneira, é como a gente tinha falado, a gente sofre antes, a gente sofre durante, às vezes a gente ainda sofre depois. Quando a gente tem o conhecimento, por isso que o Cristo nos disse em determinado momento: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Neste caso, o conhecimento da verdade que o Espiritismo apresenta para a gente aqui neste capítulo faz com que a gente mude a forma como a gente vai encarando os reveses da vida. Deixa de ser um castigo, deixa de ser uma punição, deixa de ser uma coisa que a gente não merece. Ah, meu Deus do céu, estou passando por este sofrimento, eu nem merecia. Nosso Senhor pegou o sofrimento e ia mandar para Mário. Eu passei na frente, o sofrimento veio para mim. Na hora que ia chegar em Mário o sofrimento, eu sem querer, eu cruzei na frente do sofrimento. O sofrimento veio para mim, mas não era para mim, era para o nosso irmão. Não existe isso. Não existe isso. E principalmente quando, mergulhando dentro do ensinamento espírita, a gente descobre que na grande maioria das vezes, se não em todas elas, esta dor que nos visita, ela foi originada por nós mesmos. Seja aqui nesta existência, seja em uma existência anterior. Então é só um acerto de contas que a gente precisa ter com a vida. E a gente está lá reclamando. Mais uma vez, correndo o risco de ser repetitivo, mas didaticamente aqui tentando fixar o conteúdo, seria muito bom se adiantasse reclamar. Nosso Senhor manda a prova, eu reclamo, aí Nosso Senhor diz: não, tudo bem, reclamou, eu vou tirar a prova aqui. Não é assim que funciona. A gente precisa acolher aquele momento, buscar o aprendizado que precisa ser aprendido e seguir adiante. Então tudo isso vai ajudando a gente a estar melhor preparado para a prova quando ela vier. Não há razão para desespero, não há razão para loucura, não há razão para tentar fugir do sofrimento. Não se trata disso. Não há razão para tentar extinguir a vida, para tentar se livrar do sofrimento. Porque, conforme nós sabemos pelo Espiritismo, isto não resolve o problema, muito pelo contrário. E aí a doutrina espírita, ela é maravilhosa, porque além de tudo, e nos dizem os espíritos aqui, tem, vejam, abrindo um parênteses rapidinho, capítulo 5 do Evangelho, itens 14, 15, 16 e 17. Então a lição de casa dessa noite é grande. É grande. Até dezembro. Tá igual às do 9º ano, que o André chegou agora no ano. Meu Deus do céu! Que além de tudo, até o 8º era ciências, agora não é mais só ciências, é física, química e biologia, ou seja, multiplicou por 3. Eu nem chego para ele mais para perguntar: meu filho tem dever de casa? Eu pergunto assim: quais são? Porque que tem, eu tenho certeza que tem. Qual é a coordenadora aí? Que tem, eu tenho certeza que tem. Então é só uma questão de saber quantos tem e quais são. Então, quando a gente mergulha dentro desse conceito da continuidade da vida, por exemplo, não faz sentido, não faz mais o menor sentido tentar se libertar do sofrimento pelas portas do suicídio, porque esta é uma das grandes razões, se não a grande razão pela qual os nossos irmãos e as nossas irmãs cogitam encerrar a própria vida.
é por não enxergar um termo para a dor, para o sofrimento. Quando você não crê na continuidade da vida, quando você não crê, não tem a noção de que a vida continua, quando você, e os Espíritos colocam isso aqui, tem uma concepção puramente materialista de que a vida é só isso que nós estamos esperando aqui, é até muito natural que você pense assim: ora, se eu estou sofrendo, se esse sofrimento está grande demais, se a prova está muito difícil e eu não consigo passar por ela, eu vou entregar a prova em branco e vou me embora. Se está muito difícil e só tem uma vida, e se quando acabar vai tudo acabar de uma forma ou de outra, eu posso acabar passando por todo esse sofrimento, ou eu posso acabar logo agora. Então, para quem não crê na continuidade da vida, esta é uma lógica possível. E que é o que faz com que muitas pessoas acabem cogitando pela ideia deslocada do suicídio, por não enxergarem a esperança de que esse sofrimento terminará e não terem a concepção de que há uma vida que continua depois do sofrimento. O que é que o Espiritismo mostra pra gente? Não, peraí, não é assim. Tem uma vida que continua. E é melhor que você passe por esta prova agora e procure fazê-la da melhor maneira possível, porque entregar em branco não vai resolver os seus problemas e não vai fazer você passar de ano. Se for o caso, volta, estuda novamente, mas não tente cruzar esta porta, porque ela é uma porta equivocada, que no lugar de lhe libertar do teu sofrimento como você está pensando, vai fazer com que você se surpreenda com a continuidade deste sofrimento em nível maior do que o que você estava experimentando enquanto vive, carnalmente falando. E além desta concepção filosófica, o Espiritismo ainda traz a evidência prática através da mediunidade. Os próprios espíritos que viveram sobre a Terra e que partiram da sua última existência através do suicídio voltam para dizer para a gente e para falar para a gente dos seus sofrimentos, de que não vale a pena, numa grande caridade que eles nos prestam. Quem tiver a curiosidade, há diversos relatos desses espíritos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte da obra. Há relatos comoventes. E o que a gente percebe é justamente a maior das dores no além-túmulo é esta dor da culpa, de se pensar assim: meu Deus do céu. Há um relato de desses espíritos, diz assim: meu Deus do céu, estava tão perto de acabar meu sofrimento, estava tão perto, mas como eu não tinha nenhuma noção da continuidade da vida, eu desisti. E se eu tivesse esperado só mais um pouquinho, o sofrimento acabava, eu passava pela prova. E aí, simbolicamente, eles vão reforçando e dizendo pra gente: não faça como eu fiz, suporte aí, e tenha a certeza daquilo que está colocado no Evangelho. Deus não coloca fardos demasiadamente pesados para ombros que não os possam suportar. Na hora em que a gente estiver passando por alguma dificuldade, que a gente se lembre disso: oh Senhor, esses dias eu estava pensando nisso. Oh meu Deus, está pesando no ombrinho aqui, viu? Só queria dizer isso. Está pesando no ombrinho aqui, mas eu estou confiando que o ombro é capaz de suportar. Eu tenho a convicção de que se está aqui, está na medida certa e o ombro é capaz de suportar. E além disso, talvez, se fosse o ombro sozinho, não suportasse não.
Fosse só esse par de ombrinhos aqui, sozinho, talvez não arquejasse. Mas aí, principalmente também, o Espiritismo mostra pra gente que nós não estamos sozinhos. Então a gente vem, por exemplo, aqui para o Chico Xavier, e mesmo que a gente esteja, como eu disse, talvez muitos de nós aqui passando pelas nossas provas, pelas nossas expiações e pelas nossas dificuldades, mas a gente chega aqui nessa casa, a gente se sente acolhido pela espiritualidade. Então é como se os amigos espirituais dissessem assim: chega, eu me compadeci de você, eu vou ajudar só um pouquinho aqui, vou dar uma aliviada aqui na carga, vou botar um fluidozinho aqui, um magnetismo, e aí esse ombrinho aí vai dar uma tonificada nele, para ele aguentar um pouquinho mais. Quem nunca sentiu isso? Quem nunca chegou na casa espírita e pensou assim: meu Deus do céu, estou aqui, cheguei só pela misericórdia divina, e sai daqui recarregado, fortalecido. É um verdadeiro crossfit espiritual. A gente sai com os ombros fortalecidos, a musculatura espiritual nossa se fortalece para que a gente possa suportar melhor, né? Além da presença também dos amigos encarnados que vêm, nos dão um abraço, nos cumprimentam: ô meu irmão, minha irmã, que alegria você estar aqui. Tudo isso vai fazendo com que a gente perceba assim: não, beleza, não estamos sós, nem precisamos estar. Não estamos sós, nem precisamos estar. E tudo isso vai ajudando a gente, acalmando o nosso coração, serenando. Seja diretamente, ou seja indiretamente, a gente consegue sentir a voz dos queridos amigos da espiritualidade dizendo assim: estamos contigo. Pense que você está desamparado, não. Estamos aqui acompanhando. Não está vendo desenvolvimento aí. E compreenda como você sairá fortalecido depois deste momento. Agora está doendo a injeção, mas depois você vai olhar para trás e vai ser capaz de sorrir, contemplando algo que já passou. Então vejam como tudo isso vai fazendo, e é o que os Espíritos vão colocando aqui, toda essa concepção que a doutrina espírita nos traz, a sua filosofia, a noção da continuidade da vida, a crença de que nós somos seres imortais, a certeza da presença da espiritualidade juntamente conosco, a presença dentro da casa espírita, a fluidoterapia que daqui a pouco a gente vai receber, o passe, a água fluidificada, todo esse combo do bem. É um verdadeiro combo do bem que a gente recebe na casa espírita, que a gente recebe com o Espiritismo, vai ajudando a gente a manter a nossa sanidade mental e espiritual, e é o maior medicamento preventivo contra a desesperação, a loucura e principalmente a ideia de a gente cogitar terminar com a experiência antes da hora, porque isso não acontece, nós sabemos. Então é perfeito, né, o que os Espíritos vão colocando aqui. Olha só como Kardec coloca aqui no final do item 17. O espírita tem assim vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sábio ele será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando os seus dias, chega precisamente ao resultado oposto ao qual esperava. Ele esperava se libertar do sofrimento e ele descobre que tem mais sofrimento. Que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível. Que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu.
Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto das suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados a suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas ou forem adeptos das ideias que o Espiritismo traz para a gente, deixará de haver suicídios conscientes. Então, sempre que eu reflito sobre essas coisas, meus amigos e minhas amigas, eu me sinto envolvido por um sentimento de uma profunda gratidão. Profunda gratidão. Por ter tido a oportunidade de conhecer nesta vida a doutrina dos Espíritos. Por ter em algum momento, inclusive motivado por uma dor, já faz alguns anos, motivado por uma dor, ter chegado numa casa espírita, lá no querido Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Por ter permanecido lá, por ter começado a estudar a doutrina espírita no ESD, onde continuamos. O nosso irmão falava que não tem tempo para acabar. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Eu, em vários momentos, notadamente nesses últimos dias, estava pensando assim: meu Deus do céu, o que seria de mim se não fosse o Espiritismo? Como eu estaria passando por este momento que eu estou passando se não fosse o Espiritismo? Como a doutrina espírita tem me colocado no colo como uma criança, me acolhendo. Como ela me fornece subsídios para que eu me mantenha com sanidade mental. Mesmo que em alguns momentos o ombro dá uma dorzinha assim na hora da benzetacil, mas sabendo, nossa, vai dar certo, eu vou conseguir, vamos conseguir. E é como o nosso querido Chico Xavier diz em determinado momento em uma mensagem: tudo passa. Meimei, através do Chico, diz numa bela oração: tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Aliás, eu terminarei com ela. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muita paz, meus amigos e minhas amigas, muita luz. Que Jesus nos abençoe. E assim, meus irmãos, com essa bela prece, nós encerramos o trabalho da noite de hoje agradecendo
Em primeiro lugar, a espiritualidade maior, por ter trazido nosso querido aqui, amigo, que já estávamos com saudade. Eu também. Sempre é um grande prazer quando o nosso querido irmão vem. Aos demais que também assim adentram esta casa, como palestrantes, né, expositores do Evangelho. Mas nós temos um carinho pelo nosso querido irmão e agradecemos a esta oportunidade que aqui viemos à noite de hoje. Assim, meus queridos irmãos, encerramos os trabalhos da noite com a bênção de Jesus e Maria de Nazaré. Aos irmãos que assim desejam, por gentileza, formem a fila, que a sala de passe já está em condições. Muito obrigado, muita paz e muita bênção. Querido irmão Igor.